Ah, o futebol e a sua capacidade de produzir jogos inexplicáveis, né, cara? Um time começa vencendo por 2-0 com 6 minutos. Sofre a virada para 3-2 ainda no primeiro tempo. Toma mais um gol no segundo e consegue empatar nos acréscimos. Cara, é roteiro assim, raro. E por essa raridade, o mesmo se torna chamativo, né? Um Atlético de Madrid e Barcelona 4-4 no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei, que beirou muito descontrole de ambos os lados, que mostra a capacidade ofensiva muito grande do Barcelona e o risco que esse time aceita sofrer, a ponto de, mesmo vencendo com 2 gols de vantagem, sofrer um empate porque cedeu espaço nos acréscimos do segundo tempo. É um jogo que o Hans Flick e o time do Barcelona aceitam correr. É um jogo bem interessante, diga-se de passagem, que faz o time produzir muito. Afinal, a gente está falando do melhor ataque da temporada europeia até aqui. São, se não me engano, 116 gols em agora 39 jogos. Então, é muito produtivo, é muito ofensivo. E tem maneiras diversificadas de fazer gols, né? Inclusive jogada ensaiada no escanteio, a gente vai falar disso ainda nesse vídeo. Mas é um time que também, por essa ofensividade sem limites, digamos assim, ele cede espaços para os adversários. E o Atlético soube aproveitar isso num início muito apático do Barcelona e um início muito consciente do Atlético de Madrid. Com 1 minuto tem o gol do Julián Álvares, que finaliza na segunda trave o desvio do Lenglet, depois do cruzamento do Griezmann, 1-0. 5 minutos depois, o próprio Julián Álvares puxa um contra-ataque, acerta um passe para o Griezmann tirar o Chesney com a finalização, né? E ampliar para 2-0 com 6 minutos. E isso é muito curioso porque o Atlético de Madrid é reconhecidamente um dos times mais retranqueiros da Europa, né? O Simeone fez isso com o time. Ele gosta de que o time jogue de uma maneira bem mais defensiva. Mas o Atlético tinha tudo para fechar o jogo, para estacionar um ônibus, 2-0 no placar fora de casa, e não fez. Ele continuava tentando marcar alto o Barcelona, tentando incomodar a saída de bola, uma postura até diferente do que a gente está acostumado a ver do Simeone a longo prazo, né? Historicamente. E isso fez com que o Barcelona se recuperasse no jogo rapidamente. Tem o primeiro gol com o Pedri, numa jogada em que começa com o Yamal pelo lado direito, tem a passagem do Koundé cada vez mais mostrando esse lateral que ele se tornou capaz de apoiar ofensivamente. Não é a primeira assistência dele na temporada. Faz o passe para dentro da área para o Pedri finalizar e 2 minutos depois tem o primeiro gol com a assistência do Rafinha. Cobrança do Rafinha para a área e o Pau Cubarsí faz o seu primeiro gol como jogador profissional pelo Barcelona, né? O zagueiro de 18 anos, se não me engano, ele ainda tem 18, que é um achado da base, um dos dessa temporada, né? E mostrando também um Barcelona que se recuperou rapidamente no jogo, porque quando entrou no jogo, conseguiu construir, conseguiu encontrar espaços que dificilmente o time do Simeone historicamente te fornece, mas que forneceu muito rapidamente. Ainda no primeiro tempo teve os 2 gols e teria o terceiro com mais uma assistência do Rafinha, dessa vez para o Inigo Martínez. Teve gente falando que foi falta, eu não achei, sinceramente, porque o Pau Cubarsí ele faz um bloqueio para a marcação do Llorente. Se você observar pela imagem dá para ver, principalmente quando você vê o lance por completo, o Pau Cubarsí faz um bloqueio para o Llorente que fica nesse bloqueio e por pedir falta ele ainda para de ir atrás da recuperação e o Inigo Martínez sai sozinho para atacar o espaço da pequena área e fazer o 3-2 do Barcelona. E aí parecia que o Barcelona controlaria muito bem o jogo, né? Porque ele consegue uma virada que já era difícil de acontecer, de alcançar, porque um resultado como esse é difícil de se reverter, apesar de que o Atlético de Madrid, mesmo com 2-0, cedia espaços e jogava. O Atlético de Madrid dava a impressão de que, mesmo com 2-0, ele jogava como se estivesse perdendo por 5. Uma falta de confiança, uma apatia em alguns momentos, ou uma preocupação como se precisasse buscar o resultado. É um Atlético de Madrid que, mais uma vez, mostra que não tem uma capacidade de administrar resultados, de conseguir controlar uma partida que já está com o resultado a seu favor. E com isso pagou. No segundo tempo, o Barcelona teria o prato cheio para fazer o que quisesse. Faz mais um gol com o Lewandowski, só que o Atlético surpreende mais uma vez
E com 4-2 no placar, ele começa a tentar se recuperar no jogo. E quando o Atlético teve o senso de urgência de buscar o resultado, ele conseguiu aproveitar os espaços que o Barcelona cede. É o que eu retomo a dizer. O Barcelona é um time muito ofensivo, que cria muito bem, mas que por essa ofensividade aflorada, ele também cede espaços. E o Atlético soube aproveitar, porque, obviamente, ele tem um hiato ali dos 30 aos 60 minutos de que, impactado pela virada, impactado pelo empate, depois pela virada, ele não consegue fazer nada, ele cede a posse de bola do Barcelona, mas quando ele teve um senso de urgência de ter que buscar um resultado, ele encontrou os espaços e ele conseguiu aproveitar. E com isso vem o gol para diminuir do Llorente, se recuperando da falha do terceiro gol na minha visão, e o Sorloth empata nos acréscimos para dar números finais a um jogo maluco. E mostra muito do que pode ser a marca registrada do Barcelona nessa temporada. Um time muito ofensivo, que consegue criar muito bem, mas que tende a se atentar à sua linha de defesa, ao fato de que gera-se uma exposição desse time com esse intuito de sempre querer ir para cima do adversário. E nem sempre ele vai conseguir se proteger disso. É uma coisa para o Hans Flick perceber. Mas, dito isso, considero uma baita temporada do Hans Flick, do Barcelona como um todo, até aqui, né? Porque é um cara que, se você parar para pensar, ele tem um reforço para a temporada, que é o Dani Olmo, e mesmo que com esse reforço que vários momentos é reserva do time, ele muda a cara do Barcelona. Esse Barcelona, mesmo com esses espaços que ele cede, ele é muito superior ao Barcelona do Xavi da temporada passada. O Hans Flick, ele muda o Barcelona a nível de pressão alta, é muito mais intenso, a nível de criação é muito mais preciso, mais inventivo e faz com que o time se torne o melhor ataque da Europa, líder de La Liga no momento, vai brigar pelo título até o final da temporada e com boas sensações para as oitavas e quartas de final da Champions League. É um time que tem muito do que é o Hans Flick e que ele fez a grande temporada que está fazendo. É de principal responsabilidade do Hans Flick. Óbvio que você tem que reconhecer Rafinha e Lamine Yamal, mas inclusive considero que o próprio Hans Flick potencializou esses dois. O Lamine Yamal, ele fatalmente iria desabrochar em algum momento pelo talento que tem. O Rafinha, assim, se continuasse com Xavi, eu não vejo ele tendo uma temporada como está tendo com o Hans Flick. Então, tem que se reconhecer o treinador alemão, Flick do Barcelona. Deixa aí os seus pensamentos sobre esse jogo. Quem você acha que vai se classificar? É só mês que vem, na verdade é só em abril o jogo da volta. E o Atlético de Madrid viu que tem um caminho que ele pode seguir, né? Se ele conseguir ser minimamente mais eficiente defensivamente, ele consegue não sofrer 4 gols e consegue se aproveitar do espaço que o Barcelona deixa. Comenta aí, valeu, tamo junto, até o próximo. Tchau.